Você sente que não tem tempo para os seus filhos? Porque isso pode custar caro. Eu vou falar um pouco da rotina acelerada que eu tinha e como que eu fiz para desacelerar nesse vídeo aqui. Oi, muito prazer, eu sou o Rodrigo, seja bem-vindo ao Vida de Pai. Afinal, Vida de Pai não é fácil, mas também não é difícil. O vídeo de ontem eu falei, como que eu fiz para me reaproximar, só que eu não falei da rotina acelerada que eu estava tendo, que é justamente, eu saía muito cedo, chegava muito tarde, eu dormia muito pouco. E isso prejudicou não só a minha saúde, mas também a qualidade da saúde ali geral da minha família. E eu digo ali família, quem mora comigo. E eu posso até dizer a minha família um pouco mais abrangente, porque eu não tinha muito tempo para estar em festa de aniversário ou em reuniões familiares que eu tanto gostaria. E isso simplesmente não vai voltar mais. Então a questão é, eu não estou chorando pelo leite derramado, mas eu estou te alertando aí do outro lado, caso você tenha uma rotina tão acelerada, para você dar uma desacelerada para a qualidade de vida sua, tá bom? Então vamos lá, como você muito bem sabe, ou talvez vai saber através desse vídeo, eu fui pai muito cedo e os meus meninos estão crescendo ali meio que com uma diferença muito pequena de idade, então um está sendo companheiro e amiguinho um do outro, o que é muito legal, porque eu não tive isso, até porque os meus irmãos são bem mais velhos do que eu. Por mais que eu tenha irmãos, eu de certa forma fui criado meio ali como filho único, só que sem os privilégios de ser filho único, porque estava todo mundo já cansado de ter filho na minha família. Se é que eu posso dizer isso, enfim. Sim, eu tive alguns privilégios, eu não vou negar, todo mundo teve suas dificuldades e todo mundo tem suas fases de altos e baixos, mas eu não vou falar disso nesse vídeo em questão. A questão é que eu comecei a perceber que eu perdi algumas etapas, como eu poderia dizer assim, e até algumas experiências dos meus filhos, justamente por causa dessa rotina acelerada que eu tinha entre estudo, trabalho e casa. Eu vou dizer pelo meu filho mais velho, eu simplesmente não vi ele aprender a ler. E isso é tão vergonhoso para mim, porque ele lê muito bem, ele tem uma pronúncia muito profunda e boa, e eu simplesmente não tenho lembrança de ele lendo dentro de casa. Então, quando eu me dei conta que ele já estava lendo, ele já estava, acho que, indo para o 3º ano. Isso me assustou de certa forma, porque eu sei que o tempo não vai voltar mais. Só que o que me fez pensar profundamente naquele momento que eu me dei conta disso é o que eu estou priorizando. E quando eu digo o que eu estou priorizando, eu não estou falando apenas do fato de eu sair de casa para conseguir dinheiro, para dar ali um sustento para minha família e uma certa segurança. Eu estou falando de priorizar realmente, será que vale a pena todo o meu esforço? E eu digo assim, eu estou falando como uma reflexão interna. Será que vale a pena todo o meu esforço de hoje? Vou pegar o hoje, o presente, apenas nessa etapa da minha vida? E a resposta que eu internamente tive é que não. Então, por que a gente tem que encontrar, de certa forma, um equilíbrio? É porque a nossa vida é um constante equilíbrio. A gente não consegue comer comida enquanto está bebendo água ou bebendo refrigerante. A gente faz uma coisa e depois outra. Então não adianta, por exemplo, você se matar de estudar para você dar uma vida melhor para os seus filhos, sendo que a vida está acontecendo ali diante dos seus olhos, por mais que você não consiga ver. E isso é tão profundo o que eu estou dizendo, porque eu tive que trazer essa questão da priorização para dentro de uma sala de terapia, porque talvez, caso você seja mais chegado de mim ou esteja no meu círculo familiar, você sabe que eu faço terapia. E eu não me envergonho disso, até porque não existe vergonha ou demérito nenhum em fazer terapia, e eu acho e ainda aconselho que todo mundo deve fazer terapia em algum momento da sua vida, se não por toda a vida. E eu tive que entender que a priorização das minhas coisas e dos meus aspectos de família eram muito importantes. Então, hoje, por mais que eu não seja, por exemplo, o melhor pai do mundo, eu tento ser o melhor pai para os meus filhos. E eu trouxe essa priorização também para outros aspectos da minha família. Porque, por exemplo, por eu ser irmão mais novo,
Eu nunca fui muito de mandar mensagem para os meus irmãos, porque, né, quando eu era muito mais novo, eles já estavam ali na fase da vida de formar família, de conseguir um emprego melhor, de construir casa. Então, a discrepância de idade fez eu ficar afastado. E hoje em dia, quando eu sinto saudade, eu mando mensagem. Eu ligo, eu tento buscar e falar, viu, tô com saudade de você, né? E tá tudo bem. Então, eu tento, obviamente, ser um irmão melhor, né? Assim como os meus irmãos são os melhores irmãos que eu tenho na minha vida. E eu vou dizer por cada um, porque cada um tem um modo ali de tratar eu muito singular e eu amo isso. Mas partindo do pressuposto que você não sabe o que priorizar e você está tentando equilibrar todos os aspectos da sua vida em uma só vez, talvez você esteja um pouco fadigado e cansado. Então, o que você deve fazer? Se você trabalha aí CLT, vou pressupor que você é CLT e que você trabalha aí das 8 às 18. Então, das 8 às 18 é o seu horário de trabalho. Depois disso, você tem que dividir entre autocuidado e também cuidado familiar, seja você um pai ou uma mãe. E assim, pequenas mudanças fazem toda a diferença. Porque eu vou dizer por mim, quando eu estava com a rotina muito corrida, eu não tinha tempo para sentar na mesa e jantar com a minha família. E hoje, todas as oportunidades que eu tenho, a gente coloca o prato, né? Enche a comida, né? O prato de comida e vem aqui na mesa, por mais que a mesa não seja grande, mas a gente senta. Pelo menos eu e os meus filhos, ou eu e minha esposa e um dos meus filhos, ou os dois aqui, enquanto eu e minha esposa estamos aqui. Enfim, a gente tenta priorizar isso. Às vezes não dá para ser, por exemplo, um jantar, mas a gente tenta ali um café da manhã, ou um almoço de final de semana, mas criar esses pequenos momentos. Então, por exemplo, quando, por eles terem uma certa faixa etária de idade ali diferente, né, que eu acho que é 2 anos, quase 3 anos de diferença, um está um pouco mais adiantado na escola e o outro não. Só que quando eles vão fazer lição, eu tento priorizar para os dois fazerem lição juntos e simultaneamente eu tento ajudá-los. E muitas das vezes eu vejo que é muito importante não só para mim, mas para eles, porque eles acabam se ajudando também. E criar esses momentos ali de ajuda é muito importante porque fica ali enraizado não somente em nós, que somos pais, mas também neles, que são irmãos, que eles têm o senso de se ajudar. Você está entendendo? Então eu vou fazer um convite para você aí do outro lado. Pega 20 minutos do seu dia, porque 20 minutos eu sei que você tem. Talvez seja o tempo entre você ir no banheiro e tomar um banho. 20 minutos, tá bem? Pega 20 minutos e foca na sua família. Talvez a bola de relacionamento, vou falar, com o seu companheiro ou sua companheira, esteja um pouco mais baixa. Ela tem que estar em equilíbrio. Então pega 20 minutos e faça alguma coisa, conversa. Nem que vocês tenham que, sei lá, em 20 minutos dá para preparar algum prato. Dá para fazer um arroz em 20 minutos. Nem que você pegue esses 20 minutos e esteja ali na cozinha com quem você ama, falando assim, olha, vem aqui enquanto eu faço um arroz diferente, um arroz com cenoura e batata, né? E você aplica de certa forma esses 20 minutos ali muito bem aplicados. E começa por aí. Porque 20 minutinhos todo mundo tem ao longo do dia. Eu tenho certeza que você fica com o celular muito mais tempo e você nem percebe. Lembre-se, o que você está priorizando na sua família. É muito importante você se questionar isso todos os dias. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Tudo que a gente tem é apenas o hoje, é o presente. É por isso que a gente deve se chamar presente, né? Não sei. Só tô filosofando aqui. Deve ser uma dádiva. E assim, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu gostaria que você deixasse o like, caso você tenha gostado, e se inscrevesse no canal. Porque talvez você que está assistindo não é inscrito. E aproveita e que já está aparecendo esse vídeo aqui na tela e clica aqui pra gente continuar conversando. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, um abraço no seu coração e até já. Tchau.